Correntistas e investidores do Banco Master com saldos ou aplicações vão receber o dinheiro de volta no valor de até R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Créditos. Após a deflagração da Operação Compliance Zero e a decisão do Banco Central de decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master, os clientes correram atrás de informações sobre o que poderia acontecer com o próprio dinheiro. A investigação apontou irregularidades graves na emissão de títulos e colocou o banco no centro de um escândalo financeiro. Mas, no fim, a principal dúvida continua sendo a mesma. E quem tinha dinheiro no Master? O que acontece agora? Hoje nós vamos explicar o que significa a liquidação do Banco Master, como funciona a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o que muda para correntistas e investidores e o impacto de um caso desse tamanho em um país onde quase 60 milhões de brasileiros já investem em produtos financeiros. E quem nos ajuda a entender esse cenário é o advogado Matheus Pupi, mestre e doutorando em Direito Digital pela Universidade de Frankfurt. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Olá. Olá, tudo bem? Eu que agradeço. Doutor Matheus, o caso do Banco Master expôs uma série de fragilidades internas e externas envolvendo gestão, fiscalização e, acima de tudo, confiança. Na sua avaliação, que tipo de alerta esse episódio acende para o sistema financeiro brasileiro como um todo? Bom, de uma maneira geral, né, a gente vê que, não desacreditando o sistema financeiro, mas a gente vê que também a população em geral precisa ter alguma cautela, né, na forma da escolha dos produtos financeiros e etc. A gente vem de uma série de situações aí que vem afetando o sistema financeiro como um todo, né? A gente teve aquelas operações aí recentemente também, que afetou algumas fintechs e operações que levou ao enrijecimento de algumas regras, né? E agora, né, a questão do Banco Master, que trouxe ali uma nova vulnerabilidade, né, que já aconteceu no passado, mas não nessa proporção, né, que o Banco Central vai ter que cobrir ali com o Fundo Garantidor de Crédito, cerca de 1,6 milhões de credores ali com depósitos de investimentos, né? E isso associado com a Operação Compliance Zero ali, acabou trazendo uma luz, né, a algumas fraudes que podem acontecer mesmo no sistema regulado, né? Agora, doutor Matheus, quando o Banco Central decreta a liquidação de uma instituição, a sensação para o público é de algo muito brusco, muito pesado. E do ponto de vista jurídico e regulatório, o que significa esse ato e quais são os efeitos imediatos dessa decisão? Não, de fato é uma situação grave, tanto que nós vivenciamos isso no Brasil poucas vezes ao longo dos anos, né? Porque, querendo ou não, o Banco Central ele possui regras rígidas, né, e obrigações de conformidade e fiscalização e um escrutínio sobre essas regras, né, de uma maneira bem robusta. Então é algo atípico em si, né? Mas isso significa que a gente trouxe uma luz ali, é uma situação que o público precisa ter em vista, né? É a questão do fundo garantidor, como que ele funciona e como que ele cobre ali, né, as operações em boa parte dos investimentos, né? Lógico que ele não cobre todos os tipos de investimentos e não todos os valores, a gente tem uma limitação até pelo valor de 250 mil, né, para essa situação, mas que acaba afetando a população como um todo, né? Uma população geral que tinha recursos ali aplicados de uma maneira conservadora a princípio, né? Mas que operavam em diversos bancos e não somente no Banco Master, né? Então isso acabou afetando várias instituições. Nós vamos voltar a esse caso do Fundo Garantidor de Crédito, doutor Matheus. Agora, desde que o caso veio à tona, a grande preocupação das pessoas foi: será que eu vou perder meu dinheiro? Em situações como essa, quais são os direitos e garantias de correntistas e investidores, doutor Matheus? Não, perfeito, né? Assim, o Fundo Garantidor do Banco Central serve justamente para cobrir boa parte desses recursos. E aí é um procedimento relativamente simples, né? Que os investidores que têm até os 250 mil entram pelo aplicativo do próprio Fundo Garantidor para pleitear ali os valores perdidos. O problema fica para quem tem mais do que isso, né? E que acontece ali tantos CPFs e CNPJs, né, que possuíam mais desses recursos, que aí vão entrar ali na linha ali para pagamento depois de liquidados os valores do banco, que pode ser um tempo bem substancial no final das contas e pode não ter valor o suficiente para liquidar todos esses depósitos ali, né? Então isso acaba gerando ali um pouco de insegurança no mercado, mas a população em geral que tem um valor, não vou falar baixo, mas abaixo dos 250 mil, eles assim estão garantidos, porque querendo ou não, uma agência como o Banco Central, ele está aí para justamente assegurar esse ponto, né, do sistema financeiro nacional. Então vamos lá, voltando ao Fundo Garantidor de Créditos.
ele passou a ser o grande protagonista dessa discussão, especialmente para quem tinha até R$ 250 mil na instituição, conforme o senhor explicou. Agora, doutor Matheus Pupi, como o FGC atua nessas situações e até que ponto ele oferece proteção efetiva? A gente pode dizer que quem tinha até R$ 250 mil vai receber seu investimento de volta, isso é garantido e seria a curto, médio ou longo prazo? Com toda certeza, né? O fundo garantidor ele tira um pouquinho de cada depósito, né, ao longo dos anos, né, de uma maneira bem simplificada como que ele funciona, justamente para cobrir, né, e assegurar o cumprimento dessas obrigações. Porque quando a gente fala de uma instituição financeira regulada, né, ao contrário das não reguladas ou do ambiente descentralizado, a gente tem sempre uma figura do Banco Central assegurando a população em geral, o sistema financeiro nacional, liquidez daquilo ali, né? Não a liquidez, mas a capacidade financeira de arcar com aqueles produtos e assegurando que o país tem os recursos para pagarem esse até determinado patamar, né? Acima disso são grandes investidores, e aí sai um pouco dessa escala, mas até esse montante é um procedimento relativamente simples, já aconteceu no passado, né, e a expectativa bem razoável é que todos recebam esse recurso. Claro, né, como foram muitas pessoas que foram, botar assim, vítimas, né, dessa situação, né, pode demorar um pouquinho, mas a gente fala aí em máximo alguns meses, por um tempo aí de processamento, né, por uma questão mais de logística do que de capacidade financeira para arcar com esse prejuízo. Porque o fundo garantidor ele já está separado, né, em tese. Doutor, por outro lado, para quem tinha valores superiores a esse limite de cobertura do fundo garantidor, R$ 250 mil, para essas pessoas, para essas instituições, o cenário é mais incerto e angustiante. Quais são os caminhos possíveis para se tentar recuperar os valores acima desses 250 mil? Há perspectiva real de recuperação? De fato, existe sim uma perspectiva, mas ela não é tão promissora quanto quem estava abaixo do fundo garantidor, né? Quem tem mais de 250 mil ou aplicações fora do escopo, né, do fundo garantidor em si, ele passa a ser um credor ali da massa de liquidação, né? Ele entra numa fila e tudo que for recuperado com a venda dos ativos do banco, né, e eventualmente até mesmo de acionistas e sócios desses bancos, do banco em si, vai ser utilizado para pagar esses credores, respeitando a ordem legal de preferência. Mas isso pode demorar bons anos em si, né? É um caso ainda bem sensível para esses investidores que vão lutar para receber em processos até mesmo judiciais ali nessa questão e que vão ter um longo prazo até ver o seu direito efetivado ali nesse sentido, né? Doutor, existe um debate crescente sobre os riscos de investir em bancos médios e pequenos que muitas vezes oferecem rentabilidades maiores. Esse episódio reforça essa percepção de risco ou seria um erro generalizar a partir de um caso extremo? Olha, eu acredito que foi um erro a partir de um caso extremo, né? Instituições pequenas e médias, né? A gente tem várias no Brasil, né? Enfim, elas já vêm crescendo, algumas exponencialmente, outras não, outras de uma maneira mais estável, de uma maneira geral, mas a gente tem sempre a legítima expectativa de que o Banco Central vem supervisionando e assegurando a conformidade. Hoje, o processo de abertura de um banco é extremamente complexo, extremamente delicado, né, com uma série de garantias, escrutínio sobre as próprias pessoas que estão sob a gestão. Infelizmente, nem sempre acontece, como a gente viu nesse caso, né, que podem acontecer eventuais fraudes ou problemas associados, mas, via de regra, existe uma regra rígida, né, em cima disso. Então, os pequenos e médios bancos, eles nem sempre são problemáticos, né? São bancos que foram voltados ali para uma população, para um nicho específico ou para um público-alvo determinado, né, que é diferente das instituições de pagamento, né, que aí é uma outra situação, falando aqui especificamente dos bancos em si, né, e esses pequenos e médios bancos, eles têm, às vezes, o risco aqui são ascensões rápidas, né, porque a gente sabe que ascensões rápidas no mercado financeiro, ela nem sempre é sustentável ou saudável, né? Mas os bancos que já vêm com um histórico longo ali de operações no mercado, eles ainda assim são extremamente críveis ali, né? E tem uma reputação até mesmo ilibada, mas apesar de serem bancos menores, né? Doutor Matheus, nos últimos anos houve aí um aumento expressivo no acesso a investimentos financeiros, especialmente na renda fixa. O que o investidor comum deveria observar antes de colocar o dinheiro em uma instituição financeira? Excelente. A questão aqui é porque
nós temos muita a expectativa de que, por ser um banco, está tudo certo, né? E a gente não olha outros detalhes ali, como que aquele dinheiro está rendendo, né? Porque o dinheiro, ele não é mágica, né? Ele rende de alguma forma. Existe alguma aplicação, existe alguma, mesmo na renda fixa, existe um objetivo ali de como que aquele dinheiro está rendendo. Então é interessante, né, até mesmo uma questão de letramento financeiro da população, de que elas pesquisem como que está sendo aplicado aquele dinheiro, o que está sendo feito para aquele dinheiro e por que ele está rendendo de fato aquele valor prometido, né? E claro, sempre desconfiando de valores acima do mercado, porque não existe mágica no mercado financeiro, né? Existe um limite ali que você consegue rentabilizar os recursos, às vezes até acima um pouquinho, né, da poupança, né, falando assim, ou de outros investimentos mais tradicionais, mas que nunca destoa tanto da curva, né? Se destoar muito da curva, ou é um investimento de alto risco, e alto risco, claro, ele tem mais retorno, mas ele tem mais risco de perder o recurso como um todo, né? Ou tem alguma coisa errada. Então, assim, o investidor ele precisa começar a pesquisar como que está sendo feito aquele investimento de fato, mesmo sendo uma renda fixa ou outro, né? Perguntar para os gerentes, perguntar para os assessores financeiros qual que é a natureza por trás daquele investimento, né? Nós estamos conversando com o advogado Matheus Pupi, mestre e doutorando em Direito Digital pela Universidade de Frankfurt. Doutor Pupi, o senhor falou agora, nós falamos agora sobre o investidor comum. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte: algumas instituições financeiras, associações, prefeituras, governos estaduais ou distritais também investiram no Banco Master. Aí eu pergunto para o senhor, é possível detectar quando uma instituição financeira está, vamos dizer assim, capenga? Houve uma falha de avaliação desses investidores, ou o senhor acredita que não tinha nada a ser feito em relação a isso? Bom, no sistema público aí já é um pouco mais complexa a situação, né? Porque demanda um escrutínio ainda maior, né? E uma análise que o poder público, em tese, deveria, né, ter capacidade de se fazer, né? Quando a gente fala em investimentos por parte de previdência, fundos de previdência, enfim, outros de natureza pública, né, aí a gente tem que avaliar também qual foi o motivo que o gestor daquela, né, e quem foi a pessoa responsável que optou por decidir ali de aportar nesse determinado banco, né? E isso pode eventualmente virar até um outro tipo de ação judicial, até uma responsabilidade ali, porque, querendo ou não, foi uma decisão interna e ela tem que ser subsidiada por fatos reais, né? E são pessoas que presumidamente têm maior conhecimento ali do mercado financeiro para saber se aquele investimento estava ou não alavancado demais, né? Estava fora da média esperada e etc. Agora, sobre a fiscalização do sistema, doutor Matheus Pupi, a investigação da Polícia Federal e as decisões do Banco Central levantaram um questionamento sobre isso. Esse caso do Master aponta falhas de supervisão? O que deveria mudar para evitar episódios parecidos? Sim, eu acredito que aponta sim uma falha de supervisão, efetivamente, né? Embora o Banco Central é muito rígido, né, na hora de obtenção das licenças, nesse caso, infelizmente, a gente não viu uma manutenção dessa rigidez na hora da condução dos negócios em si, né, da fiscalização contínua ali, né, não criticando a atuação do Banco Central de forma alguma, mas, né, pelo que a Operação Compliance Zero apurou ali da Polícia Federal, né, a gente viu emissão de títulos de créditos falsos, gestão fraudulenta e temerária, né, e até mesmo uma organização criminosa envolvendo instituições do sistema financeiro nacional que, né, pelos resultados das operações ali, que de fato geraram alavancagem fora do natural, né, para o banco em si, que deveria ter levantado os red flags, a bandeira vermelha de alerta ali para o Banco Central em si, né, dentro desse contexto todo ali, que foi muito fora do mercado, e as rentabilidades prometidas, né, de fato, hoje a gente olhando para trás é mais fácil de enxergar, né, elas estavam muito fora do padrão, né, tradicional e histórico ali do mercado financeiro brasileiro. É verdade. Termina aqui a edição 1309 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a presença e as contribuições do Dr. Matheus Pupi. Ele é mestre e doutorando em Direito Digital pela Universidade de Frankfurt. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Você pode acompanhar esta e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e também no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fujita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.